pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. A aula de hoje eu vim trazer alguns tópicos importantes para todos os enfermeiros, para todos aqueles que estão se formando em graduação em enfermagem, todos aqueles que têm interesse em prestar processo seletivo para uma vaga de enfermeiro. Eu tenho participado de alguns processos seletivos e eu juntei um apanhado de informações de temas que têm caído em provas, inclusive do concurso que eu fiz para o Hospital das Clínicas. Então, eu achei super importante trazer essas informações para que vocês possam se preparar melhor para os processos seletivos de hospitais, aí que vocês venham ser convidados em breve para esse ano de 2024. Então, vamos lá. Bom, iniciando aqui a temática que cai em provas para enfermeiros, né? Preparatório, cai uma redação. A temática sempre é segurança do paciente, se não a questão de humanização na assistência da enfermagem. A sistematização da assistência da enfermagem também vem sendo muito abordado, né? Vem sendo muito abordados nos processos seletivos. Você precisa saber todas as fases do SAI, do processo de enfermagem, e as metas internacionais da segurança do paciente, que são essas 6. Então, dentro da redação, eu costumo abordar esses 6 itens da segurança do paciente: a identificação correta, a questão da comunicação efetiva, a melhora na segurança em relação à prescrição e administração de medicamentos, a questão do procedimento correto em relação à cirurgia segura, a higienização das mãos e, é claro, a prevenção de risco de queda, que é a escala de Morse, né? Super importante na, na na enfermagem, né? Então, esses temas são muito importantes. Vamos continuar aqui. O protocolo de sepse cai bastante sobre a sepse, quais são os sinais de sepse, protocolo de sepse, o tratamento da sepse. Cai também, eu achei super curioso, mas uma das provas que eu fiz no Pedreira caiu sobre os tipos de febre. Achei super interessante e importante trazer para vocês sobre os tipos de febre. Então, isso também cai bastante. E cálculos, né, que todo mundo tem medo, a regra de 3. Então, eles estão pedindo bastante sobre o cálculo de glicose. Então, eles dão um exemplo lá. Eles têm uma ampola de glicose de 5 gramas, 10 ml, e precisa ser feito um cálculo de regra de 3 para chegar no resultado final, para saber quantos ml você vai utilizar numa determinada grama. Então, por exemplo, se tem utilizando sempre aquele recurso, cada 5 gramas eu tenho 100 ml. Então, para utilizar 20 gramas, quantos ml eu preciso? Exemplo. Então, isso é um cálculo que tem caído bastante nos processos seletivos. Parada cardiorrespiratória é importante vocês saberem, né? Quais são as medicações utilizadas na parada, o protocolo do adulto e a sequência correta, o CABD, né? Então, isso nós vamos abordar mais lá na frente com detalhes. Cai também sobre drogas vasoativas, diagnósticos de enfermagem, cai bastante, sobre catéter de PIC e sobre os ritmos mais comuns. Eles colocam uma imagem dessa na prova para que vocês digam em teste, né, quais daquelas imagens, qual a resposta correta. Então, é uma fibrilação? É um flutter? É uma taquicardia supraventricular? É uma taquicardia ventricular? E assim por diante. Então, eles colocam essas imagens também para que vocês digam qual é a resposta correta. Então, ele seleciona uma imagem dessa e tem algumas alternativas abaixo para que você sinalize qual é a arritmia que está sendo solicitada acima. Teve uma prova que eu fiz recentemente que caiu o ritmo sinusal. Então, não confunda ritmo sinusal com arritmia ou com algum tipo de imagem, um infarto, ou um BAVT, alguma imagem sugestiva desse tipo, tá? Então, cai também sobre sinais de alarme de acidente vascular, edema agudo de pulmão, insuficiência cardíaca e o infarto agudo do miocárdio. Então, tudo isso também vem caindo bastante em processo seletivo. Estude também escala de Braden, que essa 100% cai nas provas. Todos os itens pertinentes à escala de Braden,
que é a escala referente ao risco de lesão por pressão, que é a percepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade, a nutrição e a fricção e o cisalhamento. Estude que essa é certeza. A escala de Fugulin também cai bastante, a escala de Morse, que é a escala de risco de queda do paciente, e é claro, não poderia faltar a escala de Glasgow, tá? Então estudem essas escalas porque elas acabam caindo em forma de teste, ou de repente, a escala de Braden, por exemplo, já vi em várias provas caindo em múltipla escolha. Então estude essas escalas porque é possível que caem em provas aí de hospital. A escala de de Glasgow também, tá? Que tem os 3 itens, que é a abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora. Essa, com certeza, também pode cair nas provas. São as possíveis escalas que caem em processo seletivo de enfermeiros e concursos públicos. A segurança do paciente. Então, o primeiro tópico que nós vamos abordar aqui será a redação. Então, a redação você pode fazer por final, tá, pessoal? Por final do processo seletivo. Então, eles vão estar solicitando, olha, faça uma redação com no mínimo 20 linhas, com a temática segurança do paciente. Como eu disse anteriormente, utilize esses 6 itens da segurança do paciente, a meta 1, a meta 2, a meta 3, a meta 4, a 5 e a 6. Utilize isso na sua redação que você vai se sair bem, tá? E no final, quando você estiver terminando a sua redação, você coloca, enfim, a segurança do paciente é um fundamento super importante, todos nós precisamos estar atentos para que o paciente tenha 100% de segurança em todo o serviço de saúde, desde a sua chegada na triagem, durante o seu atendimento médico, o atendimento de enfermagem, até o momento da alta. Então, isso é super importante, eu coloco isso no final da minha redação, tá? Aqui também tem sobre a SAI cai bastante, sobre o processo de enfermagem, quais são as 5 fases da SAI. O histórico de enfermagem, o diagnóstico de enfermagem, o planejamento de enfermagem, a implementação e a avaliação de enfermagem. Isso cai bastante também em processo seletivo. Ou de uma forma dissertativa, para que você escreva quais são as fases, né, do processo de enfermagem, ou cai de uma forma separada. O que é o histórico? De repente, o que aborda o histórico, o que aborda o diagnóstico de enfermagem, assim por diante. Aqui eu coloquei de uma forma um diagrama das etapas de enfermagem dentro do histórico, que nós fazemos a entrevista, o exame físico, aí vem o diagnóstico de enfermagem, onde nós classificamos os riscos, o atual bem-estar do paciente e onde nós vamos estar realizando a prescrição de enfermagem, que são os cuidados que devem ser prestados pela equipe de enfermagem, auxiliares técnicos de enfermagem. Dentro da prescrição de enfermagem, nós colocamos então tudo aquilo que nós desejamos e passando 24 horas nós fazemos o quê? A evolução de enfermagem, onde é feita a avaliação desse paciente, se ele melhorou, se ele piorou, foi resolvido o problema, está inalterado até o momento da alta. Então, eu fiz um diagrama super importante para que vocês saibam como pode ser feito, para que vocês entendam melhor o processo de enfermagem, tá? A sistematização. Aqui eu coloquei sobre a sepse. Então, o que cai na sepse? Isso cai em todas as provas. Caiu no HC, caiu no Hospital Pedreira, Hospital de Parelheiros, o do Pirajussara. Então, quais são os sinais de sepse? O paciente tem taquicardia, o paciente tem uma frequência cardíaca acima de 90, uma frequência respiratória abaixo, uma frequência cardíaca, desculpa, abaixo de 90, né, uma frequência cardíaca acima de 20, o paciente tem um leucograma acima de 12.000 ou abaixo de 4.000. Então, isso tem caído bastante. Uma temperatura acima de 38 graus Celsius ou abaixo de 36 graus Celsius. E, é claro, o mais importante, que isso é pegadinha de processo seletivo, uma pressão arterial sistólica igual ou menor que 100. Isso cai em todas as provas, pessoal. Não se engane. Eles sempre colocam pressão arterial diastólica. É a sistólica, é a PAS, pressão arterial sistólica. Então, a pressão ela tem que estar baixa nesse caso. O paciente pode estar taquicárdico, taquipneico, hipotenso, oligúrico, com rebaixamento de nível de consciência, com uma leucocitose, uma leucopenia, uma saturação abaixo de 90 e uma temperatura alta ou baixa. Isso são sinais clássicos de sepse. Qual o tratamento que a gente deve ter com o paciente de sepse caso caia?
uma reposição volêmica, uma coleta de exames laboratoriais, né, abertura do protocolo de sepsia, onde nós vamos coletar uma hemocultura em 2 sítios diferentes. Então, isso é super importante que vocês mencionem. A hemocultura tem que ser de 2 locais separadamente. E o antibiótico deve ser iniciado no máximo até 1 hora. Então, a gente tem no máximo 1 hora para estar iniciando o antibiótico desse paciente. Tá? E é claro, não podemos esquecer também o lactato arterial. Né? O lactato arterial que é coletado, ele tem que sair rapidamente para que a gente tenha uma precisão de como que está a situação desse paciente, a infecção desse paciente, tá bom? Então nunca se esqueçam desses temas aí, que são super importantes e estão sendo bastante abordados. Aqui também eu coloquei sobre os tipos de temperatura que nós temos, a febre contínua, a febre séptica, intermitente e recorrente, tá? Isso cai bastante nas provas aí de hospitais, quais são os tipos de febre. Fiquei super surpreso quando isso caiu no Hospital Pedreira, quais são os tipos de febre. Né? Então eu trouxe para que vocês estudem também essa temática e não errem quais são os tipos de febre existentes, tá? Vocês podem achar absurdo, mas isso caiu também numa prova de hospital aí recente. Cai também sobre cálculos. Quais os cálculos que caem? Então, estudem as fórmulas de gotas em horas, microgotas por minuto, tempo em horas, ou seja, utilizando a fórmula ponto 20, e microgotas por minuto, onde você tem um cálculo em minutos. Então, eles vão estar pedindo um gotejamento lá para você em horas, ou em minutos. Quando ele pedir para você, olha, correr em 40 minutos, vocês utilizem essas duas fórmulas de baixo. Quando pedir em horas, vocês utilizem as duas fórmulas de cima, ok? Caiu numa última prova, quer dizer, em 3 provas que eu fiz recentemente, a regra de 3, onde está solicitando as glicoses, 25 ou 50%. Eu coloquei um exemplo embaixo, o cliente apresenta uma hipoglicemia e necessita receber 20 ml de glicose a 20% por via endovenosa. Nós dispomos de ampolas de glicose a 10%, contendo 10 ml em cada ampola. Nessa situação, qual a dose que você vai administrar? Em miligramas e mililitros. Então, você tem que fazer o cálculo, uma regra de 3 básica. 50 gramas está para 100 ml. Se eu preciso de 20 ml, se eu preciso de 20 ml, então quantas ampolas eu preciso? Ou assim por diante. De repente eles dão um exemplo de gramas para vocês. Então você só vai transformar isso e colocar na regra de 3 para que você consiga fazer o cálculo da melhor maneira possível. Então tente fazer em casa esse exemplo que eu dei aí, tá? Caem também os ritmos chocáveis, os ritmos cardíacos, ou seja, quais são os ritmos chocáveis e os ritmos não chocáveis. Isso tem caído bastante em processo seletivo. Tá? Então, a taquicardia ventricular e a fibrilação ventricular são ritmos chocáveis. A assistolia e a atividade elétrica sem pulso, que é a ESP, são ritmos não chocáveis. Isso tem caído bastante em processos seletivos. Quais são os medicamentos utilizados em parada? Isso cai bastante. A adrenalina, que é a epinefrina, né? A amiodarona, que é o Ancoron, a lidocaína e o sulfato de magnésio. Esses medicamentos também caem bastante em processo seletivo. Tá? Então, estudem também referente às drogas utilizadas em parada, que isso tem caído bastante em processo seletivo. Temos aqui também quais são as causas reversíveis de uma parada, os 5Hs e 5Ts, estudem bastante essa temática, isso cai bastante em processo seletivo. A sequência do CABD, o CABD, o que é o C, o que é o A, o que é o B, o que é o D. Então, estude também a sequência da parada para que vocês não errem, tá? Estude o protocolo de PCR 30 por 2, ou seja, 2 minutos em 5 ciclos. Após 5 ciclos, você reavalia a circulação e respiração. A vítima sendo reanimada, vamos para a posição de recuperação. A vítima não reanimada, vamos continuar a manobra a cada 5 ciclos. Nunca esquecer que uma pessoa que está fazendo as compressões torácicas, ela só pode ficar 2 minutos. E as drogas utilizadas na parada, qual o tempo que eu utilizo adrenalina? De 3 a 5 minutos eu utilizo adrenalina, fazendo flush, ou seja, elevando o braço do paciente e lavando esse acesso com soro fisiológico. Tá? Eu coloquei aqui uma esquematização sobre a RCP para que vocês estudem um pouco melhor. Tá?
Aqui nós temos as drogas vasoativas. Quais são as drogas que são solicitadas muito em prova de processo seletivo para enfermeiros? As drogas vasoativas principais: a adrenalina, a dobutamina, a dopamina, a noradrenalina, o niprid e o tridil. Estudem todas essas drogas. Montem um esqueminha, uma provinha, para que vocês possam estar bem preparados para processo seletivo, pessoal. Aqui eu coloquei também, estudem os diagnósticos de enfermagem. Muitas vezes eles montam um caso clínico e eles pedem para que a gente monte um diagnóstico de enfermagem daquele paciente e faça uma prescrição de enfermagem daquele paciente, tá? Catéter de PIC também é super importante. O catéter central de inserção periférica. Eles perguntam o que é o catéter de PIC, quem pode passar, passado pelo enfermeiro, com utilização de ultrassom, e quais são os cuidados de enfermagem com esse catéter. Quais os tipos de seringa que a gente usa para estar fazendo a salinização desse catéter. Estudem isso também, pessoal. Cai também os ritmos cardíacos, então eles vão estar colocando uma imagem dessa na prova e solicitando os ritmos cardíacos para que a gente consiga identificar aquele ritmo. Estude o ritmo sinusal também. Eu fiz uma prova recentemente e caiu o ritmo sinusal. Não era nenhuma alteração e era um ritmo sinusal. Tá? Então, eles pegam um modelo desses aqui e colocam para que a gente consiga sinalizar qual é o ritmo existente que nós estamos visualizando lá na prova. Estude também sobre AVC, todos os sinais, que é o desvio de rima, né? A falta de força, a dificuldade na fala. Então, estude também sobre AVC. O edema agudo de pulmão cai bastante, sobre a definição, os tipos de edema agudo, qual o diagnóstico, o tratamento, principalmente sinais e sintomas. Estude também sobre IAM, infarto agudo do miocárdio, a fisiopatologia, a etiologia, quais são os sinais clínicos e o tratamento, principalmente na sala de emergência. Isso cai bastante em prova de hospital, sobre infarto agudo do miocárdio. E a insuficiência cardíaca também, quais são os sinais de insuficiência cardíaca direita e quais são os sinais de insuficiência cardíaca esquerda. Esses sinais também caem bastante em prova de hospital. Então, se preparem bem para que vocês se saiam bem no processo seletivo e no concurso público. Eu agradeço a atenção de todos, pessoal. Espero ter ajudado com todos esses itens, essa temática, né, que é super importante para o processo seletivo. Desejo boa sorte a todos vocês nos processos seletivos, nos concursos. Até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no meu canal, peço que você se inscreva, deixe seu like, acione o sininho, né, para poder receber as notificações dos próximos vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!